Cromatografia em coluna é uma técnica de separação de substâncias em uma mistura. Ela usa uma coluna preenchida com uma fase estacionária, geralmente sílica ou alumina, e uma fase móvel, um solvente ou uma mistura de solventes, que passa por essa coluna. À medida que a mistura é colocada no topo da coluna, os diferentes compostos interagem de maneira diferente com a fase estacionária e a fase móvel, fazendo com que se movimentem em velocidades diferentes e assim sejam separados ao longo do tempo. O objetivo principal da cromatografia em coluna é separar e purificar os componentes de uma maneira de uma mistura, permitindo identificação de substâncias, isolamento de compostos específicos, análise qualitativa e quantitativa de amostras. A cromatografia foi desenvolvida no início do século XX por um botânico russo. Em 1906, ele usou colunas de vidro preenchidas com carbonato de cálcio para separar pigmentos vegetais, como clorofilas e carotenoides, e observou que eles se separavam em bandas coloridas, daí o nome cromatografia, que significa escrita em cores. Com o tempo, a técnica foi evoluindo, a cromatografia em coluna se tornou uma versão mais prática e versátil, muito usada em laboratórios de química e bioquímica, especialmente a partir da década de 1940, com o avanço das técnicas analíticas. Oi, gente, eu sou a Gabi e eu vim explicar para vocês de forma simples e didática como funciona a cromatografia em coluna. Tá, essa é uma técnica muito utilizada para separar os compostos de uma mistura. E ela acontece por causa da interação de duas fases. A fase estacionária, que geralmente é um material sólido, como a sílica ou a alumínio, que fica dentro da coluna. E aí tem a fase móvel, que é adicionado um eluente, geralmente... Não, é um solvente que geralmente é chamado de eluente. Quando a gente adiciona o eluente na coluna, geralmente os compostos começam a descer. Só que cada um em uma velocidade diferente. Mas por que isso acontece? Porque a polaridade de cada composto é diferente uma da outra. Os mais polares, eles interagem mais com a fase estacionária e eles ficam presos, podemos dizer assim, por mais tempo na base. E já os menos polares, eles reagem melhor com o aluente e eles descem mais rápido, então fica tipo em camadinhas assim, sabe? Esse comportamento está ligado a dois conceitos. O conceito de absorção, que é quando a substância ela se fixa na fase estacionária, e a solubilidade, que é a afinidade com o solvente. E é dessa forma simples e fácil que aos poucos a gente consegue separar as misturas. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel e eu vim aqui falar sobre o conceito de absorção e solubilidade e a polaridade dos compostos. A absorção é a interação entre os compostos e a fase estacionária. Já a solubilidade define como os compostos interagem com o solvente. Compostos mais solúveis na fase móvel migram mais rápido, enquanto os absorvidos na fase estacionária ficam retidos. E a polaridade dos compostos polares interagem mais com a fase estacionária, polares, como a sílica, e ficando mais tempo na coluna. Já os compostos apolares tendem a sair mais rapidamente com os solventes apolares. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre a cromatografia em coluna. A cromatografia em coluna, ela é uma técnica de separação utilizada principalmente para purificar compostos presentes em uma mistura. Ela é baseada na diferença de afinidade dos componentes da mistura em duas fases, a fase estacionária e a fase móvel. A coluna é um recipiente onde ocorre a separação. Geralmente é um tubo cilíndrico de vidro, embora colunas de metal ou plástico também possam ser utilizadas, especialmente em processos industriais. O tamanho da coluna ela varia de acordo com a escala de separação. E a fase estacionária é um material sólido que fica dentro da coluna, né? E os materiais mais comuns são a sílica gel e a alumínio. Ambos são de natureza polar, né?
Esse material interage com os compostos da amostra e retarda o movimento daqueles que possuem maior afinidade com eles, os componentes de sílica gel e alumínio. A escolha da fase estacionária influencia fortemente na eficácia da separação das amostras. A fase móvel já é um solvente ou uma mistura de solventes que atravessa a coluna, carregando a amostra com ela. Ela meio que se mistura. Pode variar de acordo com a polaridade dos compostos e os compostos a serem separados. A função dela é arrastar os compostos da amostra através da fase estacionária, né? Elas têm meio que uma ligação, a fase estacionária e a fase móvel. Os tipos de solventes são apolares, polares e intermediários. E, por fim, a amostra a ser separada é uma mistura de compostos, normalmente dissolvida em uma pequena quantidade de solvente, na parte da fase móvel, e aplicada no topo da coluna. À medida que a fase móvel passa pela coluna, os compostos se deslocam em velocidade diferente e, com isso, dependendo das suas interações com a fase estacionária, isso permite a separação de bandas distintas, né? Vai ocorrer uma separação, que podem ser coletadas separadamente ao final do processo. E é isso, qualquer dúvida, só perguntar. Tipos de eluição na cromatografia em coluna. O que é eluição? É um processo de arrastar compostos pela coluna usando um solvente chamado eluente. Permite a separação dos componentes de uma mistura. Eluição isocrática. Usa o mesmo eluente, solvente, durante toda a separação. Vantagens. É simples de aplicar, reprodutível e tem um menor custo. Desvantagens. Pouco eficaz para misturas com compostos de polaridades muito diferentes. Separação limitada em misturas complexas. Eluição em gradiente. A composição do eluente muda gradualmente durante o processo. Por exemplo, começa apolar e vai aumentando a polaridade. Vantagens: maior eficiência na separação, permite separar compostos com ampla faixa de polaridade e é ideal para misturas complexas. Desvantagens: mais complexa e exige maior controle instrumental e conhecimento prévio da amostra. Importância da escolha do eluente. A escolha do solvente é essencial para o sucesso da separação cromatográfica. Fatores a considerar: polaridade do eluente e da amostra, capacidade do solvente de dissolver a amostra, força eluente, a capacidade do solvente de remover compostos da coluna. Erro comum: usar um eluente com força inadequada pode atrapalhar ou impedir a separação. Oi pessoal, eu sou a Elis e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a preparação da coluna na cromatografia. Antes de iniciar a cromatografia, a coluna precisa ser preparada com uma fase estacionária, que pode ser um sólido ou um líquido fixado num suporte. Essa fase é responsável por interagir com dois componentes da amostra e influenciar a sua separação. A aplicação da amostra. A amostra a ser analisada é aplicada no topo da coluna. Ela pode ser líquida ou dissolvida em algum solvente adequado. Nessa etapa, os componentes da amostra começam a interagir com a fase estacionária. Eluição. Um solvente, ou mistura de solventes, chamado de fase móvel, é passado pela coluna. Esse solvente carrega os componentes da amostra ao longo da coluna. Cada componente se move em uma velocidade diferente, depende da sua afinidade com a fase estacionária e móvel, o que permite a separação. Coleta das frações. À medida que os componentes separados saem da coluna em tempos diferentes, eles são coletados em recipientes separados, chamados de fração. Cada fração pode conter um ou mais componentes da amostra, depende da eficiência da separação. Análise dos resultados. Após a coleta, as frações são analisadas para identificar e quantificar os componentes. Técnicas como espectrofotometria e espectrometria de massa ou cromatografia adicional podem ser utilizadas nessa análise.
Bom dia, meu nome é Maria Clara. Eu vou falar sobre as aplicações da cromatografia em coluna. Bom, a cromatografia em coluna ela é ampliamente utilizada na purificação e separação das substâncias, tanto como nas escalas laboratoriais e industriais. E as aplicações elas se incluem como isolamento de produtos naturais, purificação de fármacos, isolamento de metabólitos e a preparação de amostras para análises subsequentes. E algumas dessas aplicações são isolamento de compostos em química orgânica, como alcaloides e óleos essenciais. Purificação dos produtos naturais são a separação de substâncias presentes nos extratos vegetais. E a indústria farmacêutica e alimentícia são para purificar principais ativos e identificar componentes em alimentos. Bom dia, agora eu vou falar as vantagens e as desvantagens da cromatografia em coluna. A vantagem dela é que ela é muito simplificada. Ela tem técnica fácil de executar, ideal para uso em laboratórios didáticos e pesquisa básica. Também ela é de baixo custo. Utiliza materiais simples e baratos, como sílica ou alumínio, sem necessidade nenhuma de equipamento certificado. E também ela tem muita vertibilidade. Pode ser usada como diversos tipos de compostos orgânicos, inorgânicos, naturais, etc. É boa para pequenas quantidades, muito eficaz para separar e purificar pequenas amostras. E ela também visualização direta. Em alguns casos é possível observar o avanço das bandas de composto na coluna. Agora, as limitações, as desvantagens. O tempo de separação é longo demais, o processo pode ser demorado, especialmente para mistura mais complexa. Baixa resolução, a separação entre compostos pode não ser tão eficiente quanto em técnicas modernas, como a cromatografia líquida de alta eficácia. E também a forma de reproduzir é limitada, o resultado pode ser várias de uma execução para outra, dentro do empacotamento da coluna e do controle das condições. O maior uso de solvamentos também pode exigir volumes grandes de solvamento, o que aumenta o custo e o impacto ambiental no processo das maioria. E a menor sensibilidade não é adequado para detectação de compostos em concentração de muitos baixos. Agora eu vim dar a conclusão da cromatografia em coluna. Como a gente viu anteriormente, a cromatografia em coluna é uma técnica essencial nos laboratórios, que ela é utilizada para separar e purificar os compostos, sendo muito usada nas áreas de química e de bioquímica. Ela é uma técnica simples, eficaz e também tem um custo mais baixo. Embora a gente saiba que a gente tem as técnicas mais modernas, cito de exemplo uma como a HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, que oferecem muitas vantagens, como a velocidade, a precisão e a automação. A HPLC é muito utilizada quando a gente quer uma coisa mais rápida ou para realizar procedimentos de alta quantidade. Mas a gente utiliza muito ainda a cromatografia em coluna por conta do preço, que é uma coisa mais acessível. E a HPLC acaba sendo um alto custo mais